18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você também. Sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contando sempre com a sua elegante participação, o nosso WhatsApp está à sua disposição. 994887592, valendo, participe conosco. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Domingo é dia de segundo turno. Os eleitores vão às urnas para eleger o novo prefeito de Manaus. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute um projeto de lei que proíbe o uso do auxílio estadual em apostas online. Polícia do Amazonas prende ex-governador peruano foragido da justiça acusado de corrupção. Divulgadas 4 novas pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. Legal, 6h03 mais uma vez. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Seja muito bem-vindo aqui no melhor mix do Brasil. Vamos começar para você mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2024, até às 7. 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, hein, Karime ouvintes? A campanha pelo segundo turno da prefeitura foi uma das mais acirradas que a nossa cidade já viu, marcada aí por debates intensos e momentos de confronto direto entre Davi Almeida, o atual prefeito, e o capitão Alberto Neto. Muita baixaria rolou, muitas acusações pessoais e poucas discussões aí sobre o que mais interessa, no caso, que são os problemas, né, e os projetos para a nossa querida Manaus. Karime. Manaus ficou de fora, né, Carlão? Faltou um pouco aí apresentar as propostas para a cidade. Agora, faltando apenas 2 dias para o Manauara decidir a eleição, as pesquisas indicam um cenário de empate técnico. Tudo indica que o novo prefeito só será conhecido mesmo depois de uma apuração disputada ali, voto a voto. Olha só, desde o primeiro turno, essa campanha trouxe à tona as questões essenciais para Manaus. Foram semanas e propostas, promessas e embates que refletiram aí o desejo da população por soluções concretas para os desafios que a cidade enfrenta no dia a dia. Carlão, e o prefeito que vai ser escolhido nesse domingo tem uma tarefa imensa aí pela frente. Manaus, assim como outras grandes capitais, demanda melhorias em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança, infraestrutura e meio ambiente. Não são problemas de agora, são questões antigas, acumuladas de outras gestões, mas que são sérias. Olha aí, uma delas é a questão ambiental, um dos pontos mais delicados, inclusive. Manaus vive uma seca histórica, recorde em 2024, e a crise hídrica foi um lembrete aí gritante de que o próximo prefeito vai ter que agir com firmeza para garantir a preservação ambiental, equilibrando o desenvolvimento da cidade com a proteção do ecossistema amazônico. E na infraestrutura é preciso mais investimento para melhorar o transporte público e resolver o problema da mobilidade urbana. Nossa população cresce e a estrutura viária precisa acompanhar esse ritmo. Convivemos com engarrafamentos e hoje em dia, né, Carlão, em qualquer hora do dia, não é só mais às 6, não. Olha aí, o próximo prefeito vai ter o desafio de modernizar a mobilidade urbana, sim, oferecendo soluções para o transporte coletivo, que é realmente preciso e necessário. Na área da saúde, Manaus ainda carrega as cicatrizes aí da pandemia. Temos questões na rede de atendimento público que precisam de atenção aí prioritária, urgente a situação. A população espera melhorias nas UBSs, UPAs e também nos hospitais para que o atendimento seja mais rápido, digno e, é claro, eficiente. Carlão, são problemas comuns, inclusive, como a gente já falou, de grandes metrópoles e que vêm de outras gestões. E aí, como a segurança pública, a gente sabe que passamos por uma crise, estamos passando por uma crise na segurança pública do estado do Amazonas e, claro, chega até as ruas da cidade de Manaus. A violência cresce em vários bairros. Manaus é apontada hoje como uma das cidades
cidades mais violentas do Brasil e do mundo e a primeira em número de roubos de celulares. Não são problemas novos, são problemas sérios que precisam sim ser resolvidos. Caribe, estamos falando aí, realmente não são questões novas, né? E como não foram resolvidas nas outras gestões, hoje Manaus parece que está atrasada. E isso faz com que tudo fique travado, complicado para quem vive aqui. E no próximo domingo está nas mãos aí dos manauaras decidir o futuro da cidade, o futuro de Manaus. Este é o momento de refletir sobre os rumos que desejamos para a nossa cidade, para a capital do Amazonas, que é Manaus. É uma decisão que influenciará cada aspecto das nossas vidas nos próximos 4 anos. Que a vontade popular, é claro, seja respeitada e que o futuro prefeito esteja à altura dos desafios. Exatamente, Carlão. E no domingo, mais de 1.400.000 eleitores estão aptos a votar. Vamos aí depois contabilizar esses faltosos, que a expectativa é que seja maior do que no primeiro turno. Nossa equipe de jornalismo vai cobrir o processo. Estaremos aqui no domingo, assim como foi no primeiro turno. Sim. Vamos cobrir o processo de votação e apuração e você vai saber aqui tudo sobre esse dia tão importante para a democracia e para a nossa cidade. A partir das 7 da manhã já estaremos por aqui, não é isso, Ao vivo, você e o Diné Araújo, né? Depois do meio-dia, eu, Nathalie Moraes e André Meirelles estaremos aqui até o fim da apuração. Equipe no ar do domingo. Sem dúvida, estaremos aqui com você e o nome do prefeito eleito será anunciado aqui na 100,7 assim que o Tribunal Superior Eleitoral encerrar as apurações. 6:08, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Vamos seguir falando de política, né, Carlão? Sim. Segundo turno, não adianta, é o nosso assunto. Vamos lá. Cíntia Blink já está aqui com a gente, tem os detalhes aí sobre esses últimos dias de campanha eleitoral. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, ontem à noite tivemos o último debate da campanha, todo mundo parou para assistir, afinal de contas já é tradicional esse último debate da Rede Amazônica. Conta pra gente, na sua análise, teve vencedor, não teve? Tivemos mais um festival de acusações? Conta mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Foi um museu de grande novidade, porque a gente teve um debate um dia antes, na quarta. E aí, na quinta, foi bem parecido nesse ponto que você falou de um ficar acusando o outro. Proposta para Manaus não teve. Se teve, foi muito sutil, passou muito despercebido. Tanto que o momento auge, digamos assim, né? Foi quando Alberto Neto decide chegar próximo a Davi Almeida. O debate da TV Amazonas tinha essa característica, né? Que é diferente, que eles poderiam circular ali pelo estúdio. Mesmo com essa possibilidade, muitas vezes os candidatos ficam atrás do púlpito que tem o nome deles, mas eles poderiam, as regras do debate permitiam que eles caminhassem. O que ele não podia fazer, nenhum dos dois, né? Era tocar. Eles não poderiam se tocar, se agredir, jogar cadeira, esse negócio não era... Nem tinha cadeira lá. Não estava valendo isso. Mas isso não podia. Mas caminhar ali pelo local poderia sim. Alberto Neto se aproxima de Davi Almeida enquanto Davi está dando uma resposta. Uma coisa que eu achei muito bacana, que teve em outro debate, mas nesse eu acho que teve mais esse momento, que foi aquele tempo livre. Aquele, acho que 10 minutos em que eles tiveram... Assunto livre para... Não, e eles administravam o próprio tempo. Tá. Então, cabia ao próprio candidato, porque assim, se você fica com pouco... Aconteceu isso com o Alberto Neto. Ele ficou com 10 segundos, enquanto Davi Almeida ainda tinha 1 minuto e 45. Isso, Davi tinha ali um tempo para super brilhar, né? Tomar o protagonismo para ele e tudo mais. E isso foi uma falha de estratégia de Capitão Alberto Neto, porque ele deixou ali 10 segundinhos, mas enfim, faz parte do processo. E isso aconteceu algumas vezes, esse tempo livre, e foi muito bacana de ver, porque faz parte da dinâmica, saber como eles vão administrar isso, como eles vão usar esse tempo, se é para atacar, se é para apresentar a proposta. E foi para atacar, viu, gente? Em todas as possibilidades. Manaus ficou de fora da pauta. Manaus não teve muito a ver com isso, não.
Tanto que o auge é quando Alberto Neto se aproxima de Davi Almeida e isso deixa Davi Almeida desconcertado. Até há um momento ali que para-se o tempo. Eu não entendi porque parou o tempo, porque nada foi feito contra a regra do debate. Mas Davi ficou incomodado, apontou ali, pediu para Alberto Neto sair. Alberto chega a se afastar, depois ele retorna. E esse foi o momento que mais se viu ali de corte nas redes sociais e tudo mais. E aí já virou outra coisa, botaram trilhas, né, de romance ou coisa assim. Porque a gente tem que... Porque o brasileiro gosta de fazer meme, né? A quinta série, a quinta série. Sim, que habita em todos. Mas assim, eu perdoo porque... não, quem sou eu, né, pra perdoar ou não? Mas assim, eu entendo porque o debate também parece que é uma grande brincadeira com a gente quando vira essa coisa de uma discussãozinha entre um e outro. Fica de acusação difícil. Apenas, sim. Essa eleição, esse segundo turno em específico, tá com esse problema de os indecisos quem vão decidir, né? Não tá decidido nada pra ninguém. Então, era o momento de eles convencerem esse eleitor que tá buscando saber em quem votar. A pessoa entra nesse debate e sai não necessariamente sabendo em quem votar. Ela sabe que ela preferiria não ir. Não ter que escolher, né? Porque só tá acusação, difícil. Né? São acusações pesadas, só acusação e não é uma disputa assim, não, eu vou cuidar de Manaus melhor que você, porque eu vou fazer isso, dessa forma. E aí o outro, não, minha proposta é melhor, porque tem isso, tem aquilo, vou fazer mais já isso, mais aquilo. Já pensou se fosse assim? Que sonho? Que sonho, hein? Mas não foi o que a gente viu. Aí, Blink, olha só, hoje nós tivemos aí a divulgação de 4 novas pesquisas eleitorais. E o que elas revelam, os números, gostaríamos de saber. E será se nós já temos aí a possibilidade de prever qual será o próximo prefeito? Gente, a pergunta de milhões aqui, não né? Por essas pesquisas aí, né? Digamos assim. Carlão, só pra você entender o clima de hoje. Sim. Começou esse texto a gente falando em 2 pesquisas. Aí passou um minutinho, viraram 3 pesquisas. Aí até ainda há pouco 4 pesquisas. Então, o dia tá intenso, viu? Saindo aí as pesquisas, a gente sempre fala que a pesquisa mostra o cenário do momento, mostra a leitura de agora, mas como agora é muito perto, né? Domingo tá aí, é quase que uma adivinhação sim do que vai acontecer. Nós temos aí 4 pesquisas, como você disse, e 2 delas dão vitória a Davi Almeida, uma da vitória a Capitão Alberto Neto e outra fala de um super empate. Vamos a elas, né? Primeiro a gente tem a Eficaz, trazendo Davi Almeida aí com 46,8%, enquanto o Capitão Alberto Neto bate 40,6%. Ou seja, nesse cenário, Davi ganha com alguma folga sim. Branco e nulo 6% e não sabe, não respondeu 6%. Essa foi a Eficaz. Outra que traz Davi na frente é a IPEM. Mas aqui o percentual já muda bastante, porque Davi aparece com 43,6% e Capitão Alberto Neto com 41,5%. Então, Davi ganha, mas com esforço. Branco e nulo 5,1% e não sabe, não respondeu 9,8%. Aí, temos essas 2 que apontam uma vitória de Davi. As 2 feitas, todas as 4, aliás, feitas no mesmo período, tá? Aí nós vamos para EAS. Instituto EAS traz outro cenário, totalmente diferente. Nessa aqui, quem vence é Capitão Alberto Neto, com 46,9%, vence apertado pra caramba, mas vence. E Davi com 45,7%. Só lembrando que é voto a voto. Se ficar um voto de vantagem, ganha, gente. Não refaz, não existe terceiro turno. E aí, Davi fica com 45,7%, Capitão com 46,9%, Davi 45,7%, Branco e nulo 2,4%, não sabe 5%. E nós temos Real Time Big Data, que deu um empate retumbante de Capitão e Davi, alcançando ali 44%, Branco e nulo 6% e não sabe, não respondeu 6%. Teve empate até no Branco e no não sabe. Então foi um grande empate. Se a gente vive um cenário de realmente 44, exatamente o mesmo número de votos, não existe isso. O percentual pode ser o mesmo, mas o número de votos não existe. Não existe. Sempre vai ter um. Por isso que eu tô dizendo, não é um exagero que eu tô falando, não. E esse um a mais é que vai definir. Exatamente. Então é voto a voto. Se um teve 10 votos e o outro 11, ganha quem recebeu 11. Acabou. Nesse caso dessas 4 pesquisas aí, dá Davi, então. Dá Davi, dá 2 Davi, um Capitão e um empate. Beleza. Mas
Ainda dá para sair pesquisa, sim, viu? Ainda tem mais 2 dias aí. Ainda tem mais 2 dias, vamos ver. É o que as pesquisas estão mostrando. Agora, isso de pesquisa, que ainda dá para sair pesquisa. E campanha? O que os candidatos ainda podem fazer amanhã, sábado e domingo? Já acabou o horário eleitoral. Acabou não, né? Hoje tem horário eleitoral, aí tem só de noite, meio-dia já teve. De noite tem na TV, ainda tá tendo rádio, mas é o último dia. Eles podem fazer carreata, passeata, podem pedir voto na rua sábado, podem falar nas redes sociais. Nas redes sociais é até 23h59, sabe assim? Não pode deixar passar meia-noite do domingo, porque aí já vai ser considerado crime eleitoral. No domingo não pode pedir voto de forma alguma, gente. Não pode pedir nem na internet, nem pessoalmente, não pode. Aí já configura crime eleitoral mesmo. Mas pode muita coisa, menos na televisão, mas pode pedir voto ainda, fazer essas coisas de ir às ruas. Só que nesse momento a gente está vendo os candidatos mais... acho que o que tinha para ser feito foi feito, sabe assim? O tribunal o Tribunal Superior Eleitoral trata o sábado como um momento para o eleitor refletir. Ele já viu todas as propostas, ele já viu tudo o que tinha que ver, já viu o debate, já pôde conferir o que cada um tem de projeto para Manaus, já pôde conferir entrevistas. É como se o sábado fosse aquele momento que ele não tem que ser assediado por ninguém, agora é ele com ele, e agora ele vai definir o que ele vai fazer na urna no dia seguinte. Só lembrando o horário eleitoral nosso. Isso que eu ia falar, que vai ser o mesmo do primeiro turno, seguir o horário de Brasília. Fala. Isso, começa 7 da manhã, termina 16. 4 da tarde. 4 da tarde acabou o horário eleitoral. Então você tem das 7 da manhã até as 4 da tarde para votar nesse segundo turno, no domingo agora. Mesmo horário do primeiro turno, que é o horário que vai coincidir todo o Brasil, né? O horário do Brasil. Então aqui em Manaus, 7 da manhã até as 4 da tarde. Deixa eu só trazer mais uma informação, porque o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, ele deu uma entrevista agora às 16 e ele falou que está muito preocupado com a abstenção, porque a gente tem um feriadão e a abstenção ela é um inimigo do Davi, do capitão Alberto Neto, do tribunal, entendeu? De todos nós, porque é importante que as pessoas participem, vão votar e votem de verdade, né? Não vota nulo nem branco, mas de fato, já que você saiu de casa para votar, vai lá e decide. Participa ativamente aí disso, por mais que doa em alguns esse ano. Escolha, vai lá. A vida é feita de escolha. Exato, analise. E aí, ele estava lembrando uma coisa muito importante. Faltei o primeiro turno, não fui por alguma razão. Você pode está apto a ir ao segundo, viu? Aliás, você deve ir ao segundo turno e votar. E não votar implica uma série de problemas, então é recomendado que você vote, ou se você não estiver na cidade sua, você pode justificar. Você pode não, você deve justificar. E para muita coisa dá para usar o e-título, mas tem que baixar ele logo, porque daqui a pouco não vai mais ser possível. Legal. Ei, Cíntia, tem gente que gosta de acompanhar, né, os candidatos votando, né? Você sabe aí, você tem horário já do Davi, do Alberto, que horas eles vão votar? Tenho sim, tem Davi Almeida, vai ser na Escola Estadual Antônio Lucena, no Morro da Liberdade, às 9 horas da manhã. Aí já o Alberto Neto vai ser no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, às 10 horas da manhã. Eles fizeram para dar tempo da gente nos dois, né? Boa, né? Facilitou a vida do repórter aí que tá cobrindo eleições. É isso aí, boa cobertura pra gente, boa votação para todos nós e vambora. E temos aqui mais uma informação apenas da segurança, a Força Nacional, de segurança, que nesse segundo turno a gente vai ter a presença da Força Nacional aqui em Manaus, isso, claro, para combater aquela história, né, Carlão? Boca de urna, compra de votos e outras ilegalidades, né? E com isso podemos esperar uma eleição tranquila. O primeiro turno foi tranquilo aqui, sem grandes acontecimentos. Foi tranquilo no Amazonas todo. E olha que a gente estava esperando, estava muito tenso no primeiro turno, porque o Amazonas, nos interiores em especial, tivemos situações, né, de jogar dinheiro, de tudo isso, então estava todo mundo muito atento, mas o dia da eleição foi tranquilo de fato. E em Manaus também. De qualquer forma, isso não quer dizer que deva se largar a mão da segurança. Então, como o Karime falou, teremos sim esse reforço aí da Força Federal no segundo turno, em especial para combater a boca de urna, né, que é
pedido de voto ali naquele instante, no domingo. No domingo não pode pedir voto, gente. Sabia que no primeiro turno eu sonhei com os candidatos pedindo voto? Meu Deus! Eu tenho que ter férias. Assim, eu acho, né? Agora, é bom lembrar também, né? Você, eleitor, que já sabe o seu candidato, já tem o seu candidato aí, também não pode votar com um número, com voto, alguma coisa assim, nem pedir voto. Ele pode votar, mas ele não... Ele pode botar um bottom. Mas ele não pode falar para as pessoas. Votem e não podem manifestar. Entendi, sabe? Mas ele pode ir lá com a camisa do candidato dele. Pode ir com a blusa do candidato, pode levar santinho para pegar o número e tudo mais. Não pode distribuir santinho. Não pode distribuir santinho. E nem nenhuma manifestação de verbal, assim. Verbal, nem com santinho. Nada que configure pedir voto não pode ser feito. Nem pelo candidato, nem por ninguém. Se você fizer isso e for pego, você vai preso, viu? Olha aí. Ou vai pra delegacia geral ou você vai pra Polícia Federal, dependendo da gravidade do que você fizer. Vai perder o réu primário? Então, se eu fosse você, eu não iria. Vai perder um domingo legal aí. Pois então, boa eleição, né, Cíntia? Vamos lá, vamos chamar a galera pra comparecer às urnas e votar consciente. Domingão agora, a partir das 7 da manhã. Vamos descobrir tudo, porque é tudo muito rápido. Exato. E você descobre aqui na Mix. Valeu, Blink. Até segunda. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, uma pesquisa revelou que a região norte tem maior índice de endividamento por causa de apostas online, aquelas bets, né? Aponta aí uma pesquisa. Os mais endividados são homens com idades entre 45 e 59 anos. Sempre Carlão, homens. Não tá fácil, né, Carlão? De acordo aí com essa pesquisa, os jogos online também cresceram, mas entre os evangélicos. Para evitar o uso da Bolsa Família em apostas, o governo federal bloqueou o cartão para pagamentos das bets. A gente falou muito sobre isso aqui com o repórter, com o nosso correspondente, o Cadu, lá de Brasília, mas o Genera hoje fechou a matéria para a gente acompanhar com mais detalhes. Vamos ver. As apostas online há muito deixaram de ser diversão. Hoje são problemas financeiros, familiares e psicológicos. A reflexão é da economista e professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati. Os jogos e as apostas online, eles representam hoje um sério perigo à sociedade. E esse cenário, ele vem afetar não somente a saúde financeira das pessoas e suas famílias, mas também a saúde mental. É um ciclo vicioso que compromete, por exemplo, o patrimônio da família. Ele causa aí uma dificuldade dessa família, dessas pessoas, em honrar os seus compromissos financeiros. Eu tenho aí também quadros de estresse, isolamento, ansiedade, conflitos familiares. E o norte do país é a região com o maior percentual de moradores que declararam ter feito apostas online nas chamadas bets. E pelo menos 22% confessaram que se endividaram por causa dos gastos com os jogos. No restante do país, os endividados por causa das bets são 16%. De acordo com pesquisa Poder Data realizada de 12 a 14 de outubro em todo o país, os homens na faixa etária de 16 a 24 anos são os que mais apostam. Porém, os mais endividados pelos jogos online são os adultos, na faixa etária entre 45 a 59 anos. Possivelmente daí porque tem crescido o número de divórcio devido às apostas online, segundo a professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati. O que tem sido muito frequente é a questão relacionada ao divórcio. Nós percebemos também que parte dessa população que mais está envolvida com esses jogos e as apostas são as pessoas mais vulneráveis socialmente e economicamente, porque elas ficam envolvidas com a certeza de que vão ganhar um pouco mais, né? É a questão da aposta. Então, quanto mais você aposta, mais você pode ganhar. E, na verdade, nós já sabemos, no aspecto aí ligado estatisticamente, que esses jogos eles têm mais probabilidade de você perder dinheiro
do que realmente ganhar. Além disso, as pessoas de baixa renda e com menos escolaridade são as que mais se iludiram com os jogos online. A pesquisa Poder Data revelou também que os evangélicos atualmente são os que mais estão se rendendo à tentação das bets. Sem controle nos jogos, muitos estão fazendo empréstimos e até utilizando os recursos do Bolsa Família para apostar. Por isso, o governo federal decidiu bloquear o uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de apostas esportivas. O bloqueio dos cartões do Programa Social para o pagamento às bets ocorre paralelamente à antecipação da proibição geral de cartões de crédito para o pagamento de apostas eletrônicas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Realmente essa situação aí de apostas online é grave. Muito, né, Carlão? Tanto, Karime e ouvintes, que a Assembleia Legislativa do Amazonas ela está discutindo um projeto de lei para proibir o uso do auxílio estadual em apostas online. Pois é, já o governo federal já se manifestou a respeito do assunto, agora aqui, né, eles estão discutindo essa possibilidade de proibir os recursos destinados para as famílias em situação de vulnerabilidade, para que esses recursos sejam empregados em apostas e para que eles realmente, essas famílias gastem esse dinheiro justamente para atender as necessidades básicas e não em aposta, né, Carlão? Isso aqui no Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito desse projeto, conversa ao vivo aqui com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, como é que está essa discussão lá na Assembleia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, essa proposta, né, essa discussão teve início essa semana lá na Leam e ela está em tramitação. Isso porque ela foi apresentada, esse é um projeto de lei, né, que ainda está começando a caminhar por aqui, mas como você disse, Karime, lá no Congresso Nacional já é assunto, né, e é uma proposta do senador Omar Aziz. E aqui no nosso estado, essa propositura é do deputado estadual João Luiz. O que ele quer? Ele quer fazer uma alteração na lei que institui o auxílio estadual aqui no nosso estado. Para quê? Qual que é essa alteração que ele quer fazer? Ele quer proibir, Karime e Carlão, a utilização do benefício para participação em apostas virtuais. A proposta, como eu disse, né, anteriormente, já iniciaram as discussões lá pela Casa do Poder Legislativo aqui no nosso estado. Isso tudo porque, como a gente viu aí na matéria da Odneia agora há pouco, o amazonense cada vez mais, principalmente as pessoas com menor condição, né, vem utilizando cada vez mais o seu dinheiro para apostar em bets. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente consultou aqui uma pesquisa que inclusive foi feita pelo Banco Central, mostrando exatamente esse ponto. De 5 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, que infelizmente acabam apostando o pouco que tem nessas bets. Foram utilizados só fazendo Pix, para a gente ter uma ideia, Karime e Carlão, quanto que esse assunto realmente é preocupante, a gente pode dizer assim, mais de 3 bilhões de reais de pessoas que acabaram aí apostando em bets. A gente está falando de pessoas que recebem o Bolsa Família, né? Então, realmente são pessoas de alta vulnerabilidade, né? E com baixo poder aquisitivo. E aí aqui no estado, essa lei tenta, né? Então, atender às necessidades vitais das pessoas. A gente está falando de pessoas que recebem o auxílio estadual, que teria que ser um recurso de uso exclusivo para as necessidades básicas e não para uso de bets, né, Karine? Sem dúvida, para fazer aposta online, né, gente? Para comprar comida, ajudar, né, na alimentação, no vestuário, enfim. Exatamente. Então, assim, a proposta do deputado estadual é exatamente aqui para isso, para estabelecer proibições para os beneficiários, para que eles não possam, então, fazer aí esse tipo de aposta. Já, afinal de contas, a gente está falando, essas bets, a gente sabe, tem características aí de jogos de azar e aí não deve, ou seja, né, são bets que na maioria das vezes não beneficiam o apostador, e aí o deputado, assim como muita gente, né, como eu acredito, como eu, você e a maioria, entende que se a pessoa está fazendo bet, é porque ela realmente não está utilizando
o dinheiro da maneira que seria prioritária. Sem dúvida. E aí, para isso, ele está propondo que essa lei também seja criada aqui no nosso estado para fazer a proibição das pessoas que recebem aí o auxílio estadual. A gente vai continuar acompanhando, né, as discussões em torno disso. Inclusive, a gente deixa o espaço aberto aqui para o deputado João Luiz, se ele quiser falar mais para a gente sobre esse projeto de lei. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Valeu, Nathalie. Boa noite. 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. O Rio Negro, hein? Desceu 4 centímetros de ontem para hoje. É o fenômeno repiquete. Detalhes daqui a pouco. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã e depois. Sábado e domingo, final de semana. Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de dia de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite, tempo nublado. Boa. Mínima prevista, 27 graus, máxima pode chegar a 36 graus. Chances de chuva, 36%. E umidade relativa do ar fica entre 48% e 94%. E no domingo, dia do segundo turno, vamos lá, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa o dia inteiro. À noite, o tempo fica aberto. A previsão de chuva é durante a manhã e o início da tarde. Mínima prevista 28 graus e máxima pode chegar a 34 graus. Mix. Olha só, ontem o nível do Rio Negro permaneceu estável, mas hoje apresentou uma queda de 4 centímetros, indicando o início do fenômeno conhecido como repiquete, a oscilação temporária das águas no período de vazante. Carlão, e essa leve variação aí marca um sinal importante no comportamento do rio. Vamos saber mais detalhes sobre esse fenômeno agora. Voltando a falar com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, então, ainda estamos abaixo do recorde, inclusive do ano passado, quando o rio atingiu a marca de 12 metros e 70 centímetros, não é isso? Exatamente, né, Karime e Carlão? A gente vem caminhando a passos lentos, né? A gente pode dizer assim, a gente às vezes até se anima, a gente tá recuperando, não tá recuperando, mas ainda é tudo muito cedo, né? A gente sabe, os prognósticos climáticos pedem pra gente ter calma, mas aí a gente, né, depois de 11 dias consecutivos de subida, a gente realmente acreditava, não. Esse ano não vai ter repiquete. A seca acabou, o rio realmente está subindo, daqui a pouco a gente já está anunciando que começou a cheia, aquelas previsões estavam todas erradas, mas infelizmente não é assim que a gente muita pode, calma né? Nessa tem que ter hora, muita né? calma realmente. Depois da gente ter tido aí uma alta de 40 centímetros se a gente for, né, analisar aí diante da seca histórica, a gente pode sim estar entrando agora no chamado período do repiquete, né? A gente tem percebido que nesses últimos 2 dias a cota do Rio Negro, ela deu aquela estabilizada, ela deu aquela parada e aí houve uma queda de 4 centímetros, como vocês explicaram. O que isso explica? Que realmente essa é a ação natural das águas. É muito comum que isso daí aconteça. A gente acha que o rio tá voltando a subir e aí ele dá aquela estabilizada, não sobe nem desce, e aí quando desce já desce de uma forma mais acentuada. Mas se essa tendência se confirmar, o Rio Negro vai estar repetindo esse mesmo padrão que aconteceu no ano passado. Isso porque no dia 26 de outubro de 2023, depois que a gente atingiu ali o nível mais baixo, que foi de 12,70 metros, o rio passou pelo menos 12 dias enchendo. E aí a gente está falando de 12, esse ano foi 11. Foram 11 dias de subida. Então, por aí a gente consegue já realmente fazer essas comparações, né? E aí tudo isso aconteceu antes de iniciar o repiquete. E aí essa queda abrupta, muitas vezes, no nível dos rios, após a subida, volta a acontecer. Em 2023, o repiquete começou no dia 8 de novembro e agora talvez a gente esteja vivendo aí uma antecipação de tudo isso, porque, Karime, nas outras bacias, o rio também não vem obedecendo da mesma forma como é o caso lá da bacia do Solimões. A gente conversou com o hidrólogo Fábio Leite e ele traz alguns detalhes pra gente rapidinho. Nas estações de montante, ou seja, nas estações localizadas antes de Manaus, em São Gabriel da Cachoeira, em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, o Rio Negro ele apresentou uma descida.
Em Manaus, o Rio Negro diminuiu um pouco essa amplitude de descida e em alguns momentos teve algumas oscilações positivas. Isso já é feito do começo do processo de subida do Solimões. Eu creio que, como falei, o Rio Negro ele reflete muito o comportamento do Solimões e vamos aguardar os próximos dias para, de fato, verificar se o rio já começou o processo de subida ou não. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do hidrólogo, né, trazendo mais detalhes pra gente sobre essa situação do repiquete, ele falando, né, aí a situação principalmente da região do Rio Solimões. Nesse fim de semana, a gente sabe, a gente não consegue acompanhar tão bem essa questão da subida e descida, porque a medição é feita pelo porto aqui da nossa capital de forma oficial e eles só costumam atualizar pra gente nas segundas-feiras, mas é claro que a gente vai continuar acompanhando aí se o rio vai continuar nessa estabilização ou se ele vai continuar descendo. É isso, Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Nathalie, até domingo, hein? 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia a bandeira tarifária amarela para o mês de novembro, por causa das condições de geração de energia no país. Exato, Carlão. Lembrando que a bandeira tarifária desse mês de outubro foi mais cara, vermelha, justamente por causa do baixo volume de chuvas, né? Seca. É isso. Mix. Olha só, uma mulher morreu hoje, vítima de um grave acidente envolvendo moto e micro-ônibus na zona oeste de Manaus, Karime. Carlão, o acidente foi hoje de manhã no complexo Rapidão. A mulher estava na motocicleta com o marido. Ela morreu na hora e o marido ficou ferido. Quem acompanhou o assunto foi o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. A gente sabe a causa desse acidente? Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Olha, a Kathleen da Silva Leite, de apenas 29 anos, é mais uma vítima fatal do trânsito violento aqui da nossa capital, né? A vítima, ela estava na garupa do marido, identificado aí como João Carlos Gomes, na verdade. Isso foi ali a caminho do trabalho, né? A caminho do trabalho quando essa fatalidade acabou acontecendo, né? Segundo informações de testemunhas, João perdeu o controle do veículo logo depois de fazer a conversão ali na pista, né? O pneu da moto estourou, a Kathleen acabou rolando ali para debaixo de um micro-ônibus que também estava passando na hora. Ela foi atingida pelas rodas traseiras desse veículo. O motorista do micro-ônibus, que não teve o nome divulgado, ele parou ali o veículo, permaneceu no local, prestou depoimento à polícia. Já João, né, o piloto da moto e o marido da vítima, ainda chegou a ser socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, levado para um hospital de pronto-socorro 28 de agosto com múltiplas fraturas e em estado de choque. Inclusive, o marido da vítima ainda chegou a ligar para um amigo, que era o pastor da igreja que ele frequenta. O nome desse pastor é Stanley Nascimento, que recebeu essa ligação do marido dessa vítima, e o pastor, né, foi até o local, ele esteve no local e falou sobre essa situação. Vamos acompanhar. Então, da hora que ele me ligou até chegar aqui, eu vim com ele no telefone, tentando acalmar ele, né? E ao chegar aqui, ele tava na ambulância já. Infelizmente, a esposa entrou em óbito, né? Faleceu. E o que ele me passou foi o seguinte, que ele vinha e o pneu da moto dianteira estourou, né? E aí, quando chegou aqui, os motoqueiros, colegas de trabalho, que também trabalha com o aplicativo, o Diácono João, falou que na hora que estourou o pneu, jogou ele pro lado da rua, né, da principal, e automaticamente ela foi jogada para debaixo do ônibus. E aí o pneu traseiro do ônibus passou por cima da cabeça dela, né? E aí resistiu. 18 horas. Então a gente conferiu a fala do pastor Stanley Nascimento, que é amigo aí da vítima desse casal, né? A Kathleen, que era mãe de 3 filhos, né? Uma mulher trabalhadora que infelizmente perdeu a vida aí no trânsito da nossa cidade. Isso acontece porque o número de acidentes fatais em Manaus chamam a atenção. De janeiro a outubro, mais de 246 pessoas morreram no trânsito de Manaus, segundo dados daí do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Os números já superam aí até agora de todo o ano passado. E a avenida com o maior número de ocorrências registradas também pelo IMMU é o Rapidão. São vítimas como a Kathleen,
que infelizmente são, né, vítimas desse trânsito violento aqui da nossa capital. Inclusive, o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, ele confirma agora esse alto número de acidentes que acontece, que a gente conversou com ele, ele traz esses dados. Vamos acompanhar. O trânsito em condições seguras é um dever de todos nós, não apenas dos órgãos e entidades de trânsito, mas o comportamento dos condutores é necessário que haja uma direção mais defensiva, harmoniosa, respeitosa. E o que nós observamos muitas vezes é uma direção agressiva, uma direção em que a vida humana ela não é levada em consideração. Lamentavelmente, temos observado isso nas vias de Manaus. 18 horas. Tá ele, o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, falando aí sobre as ocorrências de acidentes de trânsito que acontecem aqui na capital amazonense e em que muitas das vezes acabam registrando aí com vítimas fatais, em pessoas que acabam perdendo a vida, né, por várias situações que acontecem nesse trânsito. Inclusive, a gente também traz uma atualização aqui, sabe aquele acidente que envolveu um idoso, né, o Osvaldo Alves de Oliveira? Ele morreu na faixa de pedestre, né? Na verdade, ele foi atropelado por uma moto ali na Avenida Otávio Mirim, no bairro Jorge Teixeira, aqui na Zona Leste. Ele ainda chegou a ser socorrido, né, para um hospital, para uma unidade hospitalar, né, nesse acidente que aconteceu na última quinta-feira, que até mesmo ali um motorista que passava, um motociclista, na verdade, que passava ali no local por volta de 6 da tarde, acabou gravando, registrando ali esse acidente, né? O idoso de 78 anos atravessou correndo em uma faixa de pedestre quando foi atingido ali pelo condutor de moto, condutor de uma moto ali. Até o momento envolvido do acidente não foi identificado, ele não se apresentou na delegacia. Osvaldo chegou a ser socorrido, encaminhado para o Hospital Platão Araújo, mas ele morreu ali no mesmo dia, né? Então essa é a atualização aí, infelizmente, mais uma morte por conta de ocorrências e acidentes aí no trânsito, Karine Carlão. Infelizmente. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Ok, André, 6h42. 18 horas. Olha só, no aniversário de Manaus, o IFAM anuncia um importante projeto para resgatar a história da cidade, a restauração do complexo Beltline, no centro da capital. Esse conjunto arquitetônico, composto por edifícios comerciais e institucionais, é um dos principais marcos do ciclo da borracha, construído entre o século XIX e XX, Karine. Então, Carlão, nesse complexo aí funcionaram aí a sede da empresa de transporte Beltline e espaços culturais como lojas, bares e restaurantes, além de ter abrigado o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Essa restauração promete revitalizar um pedaço da história que fez de Manaus ser conhecida como a Paris dos Trópicos. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Andinei Araújo. O centro da cidade terá mais uma parte da história de Manaus restaurada em parceria entre a iniciativa privada e o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Trata-se do complexo Beltline, localizado ao lado do Broadway e que no final do século XIX e início do século XX funcionava como uma espécie de centro comercial durante o apogeu do ciclo econômico da borracha no Amazonas. O conjunto abrigou a sede de companhias de transporte, navegação e bondes, dentre elas a empresa Beltline, além de sede do Tribunal de Contas do Estado, lojas, bares e restaurantes. Por estar localizado bem na frente do porto da cidade e da então Praça Oswaldo Cruz, conhecida como a Praça dos Bondes, o complexo era muito movimentado e considerado um dos locais mais aprazíveis da cidade no início de 1900. Mas a partir da década de 1980, ficou abandonado, se transformando em ruínas. Recentemente, as fachadas começaram a ser recuperadas por iniciativa do proprietário do local para abrigar o mercado de origem da Amazônia. O mercado vai contar com uma feira de agricultura familiar, centro gastronômico, de artesanato, arte e cultura, devolvendo à população um importante espaço para socializar. No dia do aniversário de 355 anos de Manaus, o IFAM inaugurou a primeira parte da obra de restauração
decoração original do local. O local recebeu uma cobertura provisória para proteger a alvenaria remanescente e o serviço de limpeza dos entulhos. Também vão começar a ser recuperados os antigos porões mediante pesquisa histórica e levantamento arquitetônico do local. Apesar de o centro de Manaus ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o complexo Buffline é de propriedade particular. Por isso, foi necessário todo um trabalho para convencer o dono a permitir que um projeto original se tornasse realidade, segundo a superintendente do IPHAN no Amazonas, Beatriz Calheiro. Nossa equipe técnica tem, junto à equipe do projeto, que é uma iniciativa privada, buscado orientar cada passo. A primeira etapa, que foi autorizada pelo IPHAN, é exatamente a etapa de estabilizar, de limpeza do imóvel, de cobertura, para que se possa pensar os projetos futuros, tanto de restauro quanto das novas obras dos espaços que foram demolidos e, portanto, tirado desse contexto histórico do tombamento. Infelizmente, essa destruição foi exatamente quando o centro histórico não era tombado pelo IPHAN e, portanto, reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro. E está aí a demonstração da importância de ter o IPHAN atuando para garantir que essa memória continue viva. O proprietário do complexo Buffline, Elias Tergilene, disse que, apesar de exigente, o IPHAN tem contribuído para as obras de restauro do empreendimento. Se não tivesse travado, eles tinham derrubado os prédios todos históricos, a gente não ia ter nada, porque é caro restaurar. Então, o IPHAN tem sido exigente, mas tem contribuído muito para que a gente volte à originalidade do prédio. Tem uma equipe técnica muito boa, conhece a história, nós não somos daqui. Então, essa parceria pública-privada envolve muito a participação do IPHAN, da arqueologia aqui dentro. De acordo com Elias, a intenção do grupo é transformar o complexo Buffline no mercado de origem, nos mesmos moldes do que já existe em Belo Horizonte, mantendo a fachada do complexo preservada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Vamos para Brasília correndo, Carlão. Bora Brasília, Karine. Conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos, Cadu, que está aqui já com a gente, dividindo a tela. Boa noite, Cadu. Boa. O assunto não pode ser outro, segundo turno das eleições municipais pelo país. E as pesquisas, se as pesquisas se confirmarem, o PSD, MDB e o PP vão ser os que mais vão conquistar prefeituras aqui no país. É isso, Cadu, boa noite. É isso mesmo, Karime. Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do 18 horas. Eu tô com uma planilha aqui cheia, então vamos bater papo, viu? Porque tem muito número aí pra gente falar. Separa Karime, os mais importantes, pra não dar bug aqui. Vamos falar do PSD, que realmente o PSD, MDB, PP, União Brasil também vão continuar figurando, liderando essa lista dos partidos que terão maior número de prefeituras. A lista não vai mudar, mas esses partidos vão continuar sendo mais representativos no país, viu? Com base no levantamento da Quest, do Datafolha, que foram divulgados agora, nas últimas 24 horas, diz o seguinte: o PSD, Karime, ele está liderando em 2 capitais, Belo Horizonte e Curitiba. Belo Horizonte, resultado aí praticamente fechado, com a possível vitória do Fuad Noman, que ele está com 46%. Aí o adversário dele, que é o Bruno Engler, do PL, está com 39% e parece que esse resultado não muda. Então, uma possível virada seria impossível. Curitiba, por lá, tem o Eduardo Pimentel, do PSD. Ele tem 42% e a principal adversária, que é a Cristina Grêmio, que é do PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Ela está com 39%. Aí sim é uma eleição um pouco mais apertada. Lá a situação está complicada porque são 2 de direita, 2 candidatos de direita numa cidade que é de direita, né? Então o PSD, que já tem 878 municípios, vai abocanhar aí mais 2 capitais provavelmente, né? E tem também o MDB, que vai fechar aí com 3 capitais possivelmente: São Paulo,
São Paulo, eu digo porque o Boulos aí tá torcendo muito para virar voto, ele tá virando a cabeça aí para virar o voto das pessoas. E aí, mas apesar disso, vai ter, é possível que feche agora com resultado favorável a Ricardo Nunes. E aí tem Porto Alegre, impossível de virar esse jogo. Sebastião Melo do MDB com 59% contra 31% de Maria do Rosário, não tem como. E aí Belém tem Igor Dormando, tá aí vencendo com 54% contra 41% do delegado Eder Mauro, que é do PL também. Então vai ser uma vitória do centrão lulista contra o PL bolsonarista. Agora, União Brasil, Carimil, tá aí despontando em 3 capitais: Goiânia, Natal e Porto Velho. Natal tá tranquilo, tá? Porque aí tem a possível vitória do Paulinho Freire, do União Brasil. Ele tá com 45% das intenções de voto. A adversária dele é do PT, que é a Natália Benevides. Ela é deputada federal e ela tá com 39% ainda. Ela, né, apesar de todo esforço, ela não conseguiu converter votos para ela. Porto Velho, a situação de Porto Velho tá parecida com Manaus, viu? Tá 43-42. A candidata Mariana Carvalho, que ela é do União Brasil, tá com 43%, e o Léo, do Podemos, tá com 42%. Então, o resultado vai ser voto a voto igual Manaus, a situação por lá. O PP tá com 2 capitais, aí à frente liderando, né? Campo Grande e João Pessoa. Campo Grande, aí tem uma briga boa por lá. Adriane Lopes, do PP, 42% das intenções de voto, e Rose Modesto, do União Brasil, 39%. Centrão contra centrão, tá? E ambas as candidatas aí brigando pelo amor de Jair Bolsonaro nessas últimas horas aí. Então tem o PL, a gente já falou sobre PL e PT, essa briga, mas o PL tá aí despontando com Aracaju, Fortaleza, Cuiabá e Palmas. Por que eu falo do PL? Porque o PL tem 2 brigas feias, históricas, inclusive, Karime. Em Fortaleza, que a gente já falou sobre isso, continua apertado o resultado por lá em Fortaleza, tá 44-42, 44 para Evandro Leitão, do PT, contra André Fernandes, que é do PL, deputado federal, 42%. E Cuiabá, também briga histórica por lá. Abílio Brunini, com 44%, e Lúdio Cabral, o Abílio é do PL, e o Lúdio Cabral com 41%, que ele é do PT. Então tem essa briga aí. Então, esses partidos do Centrão, PSD, MDB, PP e União Brasil, vão continuar despontando fora das eleições. O PT, se tiver um resultado, isso aí, o segundo turno vai ser realizado em 58 municípios do país. Então, nesse contexto aí, vai crescer um pouquinho, os partidos de centro vão crescer mais, mas o PT vai ter um crescimento bem pequeno, de 248 cidades, provavelmente para 261 cidades. Vai crescer pouquinho nessa reta final de eleições. Karime e Carlão, entenderam tudo, gente? Eu achei super tranquilo, Cadu. Você estava preocupado. Eu achei tranquilo. Deu para entender todo o panorama que você trouxe. Tá bom pro PT, eu acho. Tá legal. Cadu, depois do segundo turno, a Câmara deve discutir proposta para garantir mais transparência e a rastreabilidade às emendas parlamentares. É isso aí? Traduz pra gente aí, Cadu. Bora traduzir, isso mesmo, Carlão. Depois de um longo e tenebroso período morno, né, por causa das eleições municipais, a Câmara dos Deputados promete agora voltar com tudo a partir da semana que vem para resolver de vez, Carlão, essa pendenga que são as emendas parlamentares. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, todos os deputados federais, todos os senadores, eles têm direito a uma pequena parcela do orçamento público da União para destinar para onde eles quiserem, prefeitura, hospital, ministério, entidades civis, enfim, desde que esteja cadastrado com as devidas documentações legais junto ao governo. Esses recursos, Carlão, em poder que os parlamentares têm poder, são chamados de emendas parlamentares. Ponto. Só que a distribuição dessas emendas virou uma festa nos últimos anos. Então, os órgãos de controle não vinham conseguindo fiscalizar a aplicação desse dinheiro. E o governo está querendo acabar com essa versão 2.0 do orçamento secreto.
E aí o STF foi lá, determinou o bloqueio do repasse dessas emendas, justamente à véspera das eleições, criou uma briga geral com os parlamentares, até que o Congresso Nacional aprove umas leis que garantam transparência e rastreabilidade. Não está sendo um processo tranquilo e nem amigável, viu, Carlão? Está rolando tiro de canhão de ambos os lados, o STF jogando de lá, o Congresso Nacional jogando daqui, um ameaçando o outro com projeto de lei, enfim. E aí hoje foi apresentado um projeto de lei, Carlão, é um projeto de lei complementar estabelecendo as regras de transparência para as emendas parlamentares. Esse texto já foi batido junto com o STF, então é possível que esse projeto passe, seja aprovado e que finalmente o dinheiro seja liberado a partir do ano que vem. O que ele diz? As emendas PIX, que é aquela vergonha, né, que você manda e não sabe para onde vai, não se diz para onde vai, como é que gasta. Então, nesse projeto diz o quê? Só podem ser encaminhadas para obras inacabadas e para os estados em situação de calamidade ou emergência. Perfeito. A emenda PIX não é para festa, é para isso aí. E aí o autor da emenda PIX, que ele devidamente identificado, ele vai identificar vai também identificar ou informar o destinatário, a conta corrente, a agência, tal, tudo certinho. O governo vai comunicar o pagamento e se o destinatário for uma prefeitura, ela vai ter que fazer um relatório detalhado explicando como o dinheiro foi aplicado. É isso, galera. É a transparência que se diz, né? Sim. E no caso das emendas de bancada e de comissão, a prioridade são as obras, os projetos nas áreas de saúde e de infraestrutura. Emendas de bancada são emendas que são destinadas pelos parlamentares de um determinado estado. É o grupo, é o bloco, né? Sim. E aí tem as emendas de comissão, que são o dinheiro que fica em poder de uma determinada comissão da Câmara, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de agricultura, enfim, todas essas comissões têm dinheiro. E aí eles definem para onde esse dinheiro vai. E ninguém sabia para onde esse dinheiro estava indo, com certeza para as eleições. E aí a bancada só pode comunicar, nessa questão das emendas de bancada, a bancada só pode encaminhar as emendas para o seu estado. Parece óbvio, né? Mas em algumas situações isso não vinha acontecendo. E aí esse projeto vai começar a tramitar no Congresso a partir da semana que vem e expectativa de aprovar no final do ano. Vamos acompanhar, ver se resolve. Tá ótimo, Cadu. Obrigada pelas informações. Até segunda. Tchau, galera. Até segunda. Valeu. 18 horas. Olha só, a polícia do Amazonas efetuou uma prisão de impacto internacional. O ex-governador peruano Luiz Guilherme foi detido em Manaus após ser localizado como foragido da justiça do Peru, Karine. Ele é acusado de corrupção, tá? O ex-governador é alvo de investigações que colocam em evidência esquema de desvios de recursos públicos. Vamos aos detalhes agora com o repórter André Meirelles. O médico e ex-governador peruano Luiz Guilherme Hidalgo Okimura, de 71 anos, foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Civil do Amazonas. Luiz era foragido do país de origem e estava escondido no município de Pauini, no interior do Amazonas. A polícia informou que o homem é acusado de organização criminosa, corrupção passiva e tráfico de influência. Todos os crimes aconteceram durante o período em que ele foi governador de uma província no Peru. Em dezembro de 2022, ele já havia sido preso pela Polícia Federal no Acre e ficou detido no complexo penitenciário do Rio Branco, mas fugiu novamente. O nome dele constava na difusão vermelha da Interpol e o mandado de prisão foi emitido pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal recebeu a informação de que ele estava em Pauini e acionou a polícia local, que acabou encontrando e prendendo o homem em uma casa no bairro São Francisco. André Meirelles para o 18 horas. 18 horas. 18 horas. Esporte. O giro esportivo para você, olha só, em busca de volta a briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas entra agora em campo, lá em Goiânia. O adversário é o Goiás e o jogo atrasado da 18ª rodada, Karime. Jogo hoje, né, Carlão? Sim. E o jogo é tratado como decisivo pelo Amazonas, que vem de derrota de 1-0 para o Vila Nova. O resultado fez o Amazonas ficar a 11 pontos do Mirassol, que fecha o G4. Olha só, o estado do Amazonas tem pela primeira vez duas atletas na seleção brasileira de futebol feminino. Marília Furiel e Micaele Brasil estão com a seleção no Espírito Santo para a disputa de 2 amistosos amanhã e na próxima terça-feira, dia 29, é contra a Colômbia, Karine. Exato, Micaele é da Ferroviária, estreou na seleção em 2022, quando a equipe era treinada por Pia Sonderge. Já a Marília
atua no Cruzeiro e foi convocada pela primeira vez. E os secretários estaduais de Educação solicitam à CBF que adiem a final da Copa do Brasil, marcada para o dia 5 de novembro, a mesma data do primeiro dia do Enem. Pois é, olha Karine. a confusão, isso porque eles alertam que a partida pode prejudicar os candidatos devido ao aumento no trânsito e na movimentação das cidades-sede. A preocupação é assegurar que os estudantes tenham condições adequadas para chegar até os locais de provas sem atrasos. Às 6h59, nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Terremoto de magnitude 5,8 atinge a costa do México e Guatemala. Israel invade o hospital de Gaza. Médicos relatam 72 mortes. Presidente da Ucrânia, Zelensky, se recusa a receber secretário da ONU em Kiev. No Haiti, ataques de gangues forçam mais de 10 mil pessoas a fugirem de casas. A estimativa é da ONU. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os eleitores de Manaus e de outros 50 municípios do Brasil vão às urnas novamente neste domingo e vão escolher em segundo turno os próximos prefeitos das cidades onde moram. E mais do que tudo, mais uma vez, vai reafirmar aí a democracia no Brasil. Como disse a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, o voto é uma bênção democrática. É preciso lembrar sempre que muitos lutaram e tantos morreram para garantir o direito fundamental do voto. A democracia precisa da vigilância constante do povo e das instituições. Ela não para no ato de votar e escolher os governantes. Vai além, precisa da participação popular e das instituições na fiscalização dos eleitos, na cobrança de suas obrigações constitucionais. Estes podem esquecer que devem ao povo as suas eleições e de prestar contas de cada ato ou ação realizada com o dinheiro dos impostos. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite, até segunda. Beijo, gente. Domingo tem votação. Votação, até segunda. Você ouviu 18 horas.